No xadrez, a rainha é a peça mais poderosa. É ela quem define o rumo do jogo. Uma jogada errada e cheque-mate. Já nos países, reis e seus representantes concentram o poder. E o que eles dizem vira lei. Mas no entretenimento, quem manda é o Mickey. E o que ele faz? Dita o mercado. E agora, o mercado está mudando novamente. Mas calma, 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 calma. Não precisa ficar ansioso. Esse não é um vídeo alarmante e eu também não vou falar mal do Mickey Mouse. Esse vídeo vai tratar sobre as novas dinâmicas no mercado de entretenimento, porque as coisas realmente estão mudando. Então, eu vou falar um pouco sobre os novos players desse mercado, os novos antigos players desse mercado, bem como os criadores e um pouco de criatividade também. Então, fica comigo e me segue aqui na linha de raciocínio. E tudo começa com uma notícia que saiu alguns meses atrás, que a Disney vai disponibilizar na sua plataforma de streaming, o Disney Plus, conteúdos gerados por inteligência artificial. Quando essa notícia saiu, a internet começou a pipocar. Gente sendo a favor, gente sendo contra, gente em cima do muro, mas não tinha muita informação sobre quando, como e por que isso ia ocorrer. Tava tudo muito nebuloso. Até algumas semanas atrás, aonde saiu mais uma notícia que deu maiores contornos sobre essa situação, que foi a parceria da Disney com a OpenAI. E o que é essa parceria? Durante 3 anos, a Disney vai licenciar a sua propriedade intelectual para a criação de conteúdo pelo Sora, que é o criador de vídeos da OpenAI. Então, dentro desse licenciamento, a Disney liberou o uso de mais de 200 personagens, incluindo personagens muito famosos como os personagens das franquias Marvel, Pixar e Star Wars. Então você finalmente vai conseguir criar videozinhos com o Hulk, com o Homem de Ferro, com o Capitão América, o Chewbacca. Então sim, você pode criar um vídeo onde o Capitão América esteja montado no Chewbacca. Isso é maravilhoso. Inteligência artificial. Além do licenciamento desses personagens, entra no licenciamento também os cenários da Disney, como o castelo a casa do Mickey e o castelo das princesas. Então imagina o Capitão América em cima do Chewbacca na casa do Mickey Mouse. Maravilhoso. Além dos cenários, também foram licenciados os veículos da Disney, incluindo todos do Tio Patinhas, que a gente sabe que o Tio Patinhas tem muitos veículos. E os elementos visuais, como a famosa silhueta do Mickey, a silhueta de milhões. Mas, ponto muitíssimo importante. Isso não inclui a imagem dos atores que interpretam os personagens. Então, se você estava achando que você ia gravar videozinho, ia criar videozinho com o Chris Evans, você está enganado. E eu sei que você estava pensando também em criar vídeos com a Scarlett Johansson. Não, não. Isso não entrou no pacote. Você não pode nem usar a imagem e nem a voz. Só os personagens mesmo. Mas aí você deve estar pensando, tá, eu tenho tudo isso de personagem, eu tenho cenário, eu tenho tudo. Vou destruir o mundo, vou criar absurdos. Não, aí é que você se engana, pequeno gafanhoto. A Disney ela é muito rígida com relação a isso e muito rígida com o licenciamento da sua propriedade intelectual. Os personagens, cenários, veículos, essas coisas. Então, muito provavelmente a gente vai ter limitações nessas criações, no uso desses personagens, desses atributos. Observação importante: as limitações que eu vou trazer agora
não são limitações que eu verifiquei no acordo que eles fizeram, eu nem tenho acesso a isso. Mas são limitações que já foram observadas em guias de uso da marca e recorrentemente usadas no mercado pela Disney. Então é como se fosse o protocolo padrão deles. Então, por exemplo, você não pode usar os personagens com uso, não pode atribuir uso político aos personagens. Então você não pode criar um videozinho onde o Mickey coloca um bonezinho do Make America Great Again. Não. Você também não pode colocar os personagens realizando algumas condutas violentas ou sensíveis. Nada de criações mais 18 envolvendo a Viúva Negra. E eu sei que nessa hora metade da audiência já foi embora. Um ponto aqui que eu achei muito interessante: manter a fidelidade ao caráter do personagem. Então, por exemplo, o personagem que tem normalmente conduta X, você não pode simplesmente atribuir a conduta Y para ele. Então, você não pode transformar o Mickey Mouse no bafo. Não, isso é desvirtuar o personagem. E você também não pode fazer o Tio Patinhas sonegando imposto. Um outro ponto que também decorre do ponto que eu já falei é a proibição do uso desses personagens de forma que prejudiquem a moral da marca. E o que a gente tem da marca Disney? Família, felicidade, comercial de margarina. Então você não pode criar um vídeo onde, por exemplo, o Pateta apareça usando drogas, por mais que seja o Pateta. Você também não pode fazer. E além disso, não é nem garantido que você vai conseguir disponibilizar o seu conteúdo no Disney Plus, porque aparentemente, supostamente, existirá uma curadoria desses vídeos para a disponibilização no Disney Plus. E como isso vai acontecer? Não faço a menor ideia. Não ficou claro. Só vendo na prática para entender como que isso funciona. Mas aí você me pergunta, tá, mas para que a Disney tá fazendo tudo isso? É vantajoso? Não é? Ela tá arrumando moda, arrumando sarna pra se coçar? Só quer surfar onda? Ela quer ser um novo YouTube, um novo TikTok? Muito provavelmente. Mas não dessa forma que vocês podem estar pensando. Porque realmente, com a criação massiva de conteúdo que vai gerar, a gente vai ter um efeito de feed infinito, que é basicamente o que a gente vê no TikTok, que é economia da atenção pura. A gente vai ter a terceirização de criatividade juntamente com redução de custos. Essas duas coisas estão super juntas, porque você não precisa de alguém criativo para bolar uma história, para roteirizar uma história, para dirigir uma história, um desenhista, nem sei se tem ainda, porque eu não sei exatamente como que funciona esse processo, mas só do fato de cortar essa linha de trabalho já é um baita lucro para a empresa. Então, estrategicamente falando, faz muito sentido, porque você consegue aumentar exponencialmente o seu catálogo por um custo ínfimo. Isso vale muito a pena. Além de tudo, você vai ter a Disney como curadora e dona desse acervo. Então, você vai ter a Disney que define o que será criado, como será criado e por que será criado. Ela faz uma caixa de criação de conteúdo fechadinha, o que gera também um efeito de aprisionamento de criatividade, que a gente vai discutir sobre isso daqui a pouquinho. Muita calma nessa hora. Mas aí, supondo que tudo isso aconteça, dê certo e a Disney consiga colocar isso para rodar, o que a gente pode esperar? Aí a gente tem efeitos no curto, médio e longo prazo. No curto prazo,
a gente pode ver o início de uma nova era do entretenimento. Um entretenimento participativo. Porque hoje a gente tem uma figura muito passiva quando se fala de entretenimento. A gente senta, pega o controle e vai passando. Com essa mudança de paradigma, a gente tem uma participação ativa. A gente consome enquanto a gente cria. Similar ao que acontece já no YouTube. Mas trazer isso para a Disney é algo muito maior, porque a Disney é uma das maiores empresas que a gente tem desse ramo. E com essa ideia dando certo, a gente pode esperar que outras empresas copiem essa ideia, que outros estúdios façam o mesmo. E aqui a gente está falando de um jogo de cachorro grande, uma briga de cachorro grande. Porque aí a gente tem a Warner, que cuida da franquia Harry Potter, junto com a J.K. Rowling, que também tem os direitos. A gente tem a Universal com a franquia do Jurassic Park. A gente tem a Amazon com o Senhor dos Anéis. E a gente tem a Netflix com os conteúdos originais. Então imagina toda essa galera fazendo quase que a mesma coisa, disponibilizando nas suas plataformas conteúdos feitos por IA, com essas franquias extremamente famosas. Ia ser uma loucura. Ia ser uma loucura. E isso é muito a cara da Netflix. Se eu tenho uma aposta para fazer de empresa que já deve estar encucada com isso, pensando em como fazer algo parecido, é a Netflix. Isso é a cara da Netflix. A gente também pode ver o surgimento de novos streamings baseados em criação de IA. Porque quando a gente pega esses estúdios lançando as criações em suas próprias plataformas, a gente vai ter, né, quase que o mercado secundário. Então, talvez isso possa acontecer. Isso é um palpite meu já. E muito possivelmente a gente vá verificar alguns programas de remuneração. O que, para quem sabe criar esses conteúdos, pode ser uma oportunidade de rolar esses programas de remuneração nos mesmos moldes de um TikTok, de um YouTube. Agora, no médio prazo, a gente pode vivenciar duas coisas. Uma, a saturação de grandes franquias. Então, assim, de chegar ao ponto de falar, eu não aguento mais ver nada de Star Wars. Não aguento mais ouvir falar de Marvel. A gente pode chegar nesse ponto. E a gente também pode chegar no ponto de saturar, de ficar saturado com as criações de inteligência artificial. De não aguentar mais ver conteúdo feito por IA. E isso também é outra possibilidade. Já no longo prazo, a situação fica um pouquinho mais complicada. Porque quando você vê esse estado por muito tempo, esse estado, o que eu quero falar? Esse estado de criação de conteúdo usando a IA nessa criação nas quatro linhas. De tudo ser definido pelas plataformas. A gente pode ter uma crise na criatividade, com a consequente crise nas profissões artísticas. Porque, querendo ou não, quando você delimita o que será criado, você poda a criatividade. E isso pode gerar e gera efeitos lá na frente. A gente também tem o empobrecimento cultural, que é a ausência de variedade. É aquilo que eu estava falando de, meu Deus, sempre Marvel, sempre Star Wars. Chega! Não aguento mais. É esse o efeito. E no final, depois de todo esse período de expansão, a gente pode ver o retorno e o ressurgimento de conteúdos independentes, aqueles conteúdos feitos sem o uso da IA, porque paradoxalmente pode gerar um empoderamento cultural. Porque com crises de criatividade, as pessoas tendem a olhar mais para dentro de si,
dentro da sua cultura, até para buscar inspiração. Então a gente também pode ver esse movimento muito forte. E agora, para fechar esse vídeo, eu gostaria de trazer umas reflexões que eu vou até voltar aqui na tela cheia com vocês. E só voltando aqui com vocês para as considerações finais, eu gostaria de deixar algumas reflexões que eu anotei até no bloquinho aqui, para não me perder, porque são algumas. Então, para vocês, criadores, o que é criar para você? Como é o seu processo? O que é seu? O seu traço, o seu jeito, o seu estilo que você costuma colocar nas suas artes? Como provável crescimento dessa onda de criações nos limites permitidos, você acha que você consegue criar ainda, criar algo de valor? O que você é além do prompt? Ou você só sabe usar a ferramenta? Que eu sei que eu vou ser xingada a absurdos, porque o mantra é a inteligência artificial é sua ferramenta, mas ela é sua ferramenta, ela não é você. E não adianta nada você ter uma ferramenta sem ter a matéria-prima. Então, o que eu tô falando do que você é além desse prompt é qual é a sua matéria-prima. O que você tem a oferecer? Qual é o seu toque? Você tem isso ou você só é uma pessoa que sabe fazer prompt? Porque numa era com a inteligência artificial no auge, isso vai ser o mínimo. E é isso o que vai separar o joio do trigo. De gente que tem realmente o que acrescentar, de pessoas que só sabem pegar uma ideia de um IA, fazer um vídeo com outro IA, com o áudio de outro IA. E fazer uma mistura de IAs. Mas o que é realmente seu? Fica o questionamento. E já usando esse ponto do da matéria-prima, eu vejo como consumidora. Eu realmente gostaria de ver histórias inéditas de personagens que eu gosto muito, mas os conteúdos serão bons? E agora sendo até um pouquinho nostálgica e saudosista, e eu entendo totalmente que era uma outra época. Mas antigamente o as coisas tinham mais alma, as coisas passavam uma lição. O que eu acho que não tem como, não não vai ser a mesma coisa com os conteúdos feitos agora. E se você leva em consideração que grande parte dos usuários do Disney Plus são crianças, falta esse conteúdo, sabe, que dá umas lições, ensina coisas pra gente. Então isso me preocupa um pouco, me preocupa bastante, na verdade. Ver como que será essa produção, se vai ter qualidade. E já falando do último ponto, que é referente à Disney, já dá para perceber que ela tá indo no sentido de volume de produção. O que se tratando da Disney é um pouco complicado, porque a Disney sempre prezou muito pela qualidade, na grande maioria do tempo da sua história. Então, isso uma hora vai pesar. Manter o volume ou manter a qualidade? Se você mantém muita qualidade, você cai no volume. Mas aí você só vai ter o efeito da economia da atenção com o volume. Então, corre o risco da Disney abaixar muito o nível de qualidade do que ela vai disponibilizar. E meio que no final a gente já pode deixar de considerar a Disney como a casa das ideias, porque ela já não vai ser mais. E é isso. Se eu trouxe alguma reflexão, você quer discordar, você quer concordar, comenta aqui embaixo e por hoje é só. Eu sou a Cláudia e esse é o Circuito Vivo.